Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje temos uma live muito especial, começando nossa sequência de lives, onde a gente vai viajar por algumas cidades da China. Essa primeira live é sobre Suzhou. Sejam muito bem-vindos. Nossa, eu tô muito feliz de dividir um pouco com vocês do que Suzhou fez comigo. Bem-vinda, Marina. Lohas tá por aqui. Bonjour, bonjour, mon amour. Vamos lá. Renatinha tá aqui de novo. Boa, here we go again. Gente, vou já mergulhar aqui porque são muitos aprendizados. Tem um simbolismo muito especial começar por Suzhou. Nossa, demais. Lohas estava na China 20 dias no mês passado. Eu tenho passado alguns meses, todos os anos na China, e isso verdadeiramente mudou para melhor cada aspecto da minha vida pessoal e profissional. China mexeu com tudo, gente. O tempo da China tá por aqui também. Vanette falando que a filha quer conhecer a China. Bom, nós vamos fazer uma missão Fazer Nova para a China. Inclusive, tá quase fechado o grupo. Se você tiver interesse, pode mandar aqui que a gente pode também te enviar mais detalhes. Mas vamos então falar de Suzhou. Suzhou. A palavra, para mim... Eu vou falar de 5 palavras de Suzhou ao longo dessa live. Mas antes de entrar nas 5 palavras, eu vou contar um pouquinho da história de Suzhou para vocês, porque é importante entender o contexto dessa cidade. Uma das palavras é refinamento, que eu acho que é a palavra que mais representa Suzhou. Mas por quê, né? De tantos lugares que existem no mundo, de tantos lugares que eu tive a chance também de visitar, que a Fazer Nova teve a chance de trabalhar. Porque, para mim, em termos de refinamento, Suzhou é algo incomparável, né? E é importante a gente entender que Suzhou não é que ela ficou refinada, né? Ela foi construída geração após geração, e a gente vai entrar na história de Suzhou, para transformar prosperidade em beleza e para transformar beleza em modo de vida. Então já quero abrir com isso, né? Uma cidade que conseguiu, ao longo de 2.500 anos, transformar prosperidade em beleza e transformar beleza em modo de vida, né? Então, é um lugar onde riqueza, estética e inteligência se encontram, se organizam e são vivíssimos. Vamos contar um pouquinho de história? Vamos chegar no início? Eu vou falar algumas datas aqui, por mais que quando você começa a mergulhar na história chinesa, algumas coisas são meio aproximadas, né? Mas vamos lá, porque Suzhou é uma cidade antiga, antes dos tempos da fundação oficial do Império da China, né? A fundação oficial do Império da China é 221 a.C. E Suzhou foi fundada lá para 500 a.C. Então, só para entender, Suzhou é uma cidade muito antiga, fundada antes da fundação oficial. Só que ela já nasce numa região muito fértil, com rios, com canais. Inclusive, Nossa Senhora, os canais de Suzhou são lindíssimos. Então, desde o início, é um lugar que tem água, organização e comércio. Por que isso é importante entender? Porque, originalmente, Suzhou não tem nada de militar. Desde o começo, ela foi uma cidade estruturada para prosperar. Diferentemente de outras cidades da China que tinha um quê de militar na sua origem, tá bom? Então, no início, o que é importante a gente saber? Desde o início, estruturada para prosperar. Daí rola um grande salto. Se a gente está falando que a cidade foi fundada lá para o ano de 500 a.C., o grande salto acontece com o desenvolvimento do Grande Canal da China. O que é o Grande Canal da China, gente? Que foi desenvolvido ao longo de muito tempo, tá? Mas o Grande Canal é o maior canal artificial do mundo. Ele conecta o norte e o sul da China. Ele começou a ser construído bem antigamente, mas foi expandido massivamente, principalmente na dinastia Sui, que é uma dinastia que aconteceu lá pro ano de 580 já depois de Cristo, tá? Então a gente tá falando 1000 anos depois da fundação de Suzhou.
E foi consolidado esse canal na dinastia Tang, que é lá para 600, 900 depois de Cristo, tá bom? Por que que o grande canal e a criação, expansão e consolidação do grande canal acaba gerando um grande salto para a cidade de Suzhou, gente? Porque o grande canal ligava o norte, que era político e militar, para o sul, que era agrícola e econômico, tá? O sul, no caso, Suzhou, né? Então, por que que isso muda tudo? Antes do canal, o transporte era lento, as regiões eram mais isoladas, a riqueza era mais local. Suzhou já tinha algo de riqueza, mas era mais local. Depois do canal, o que acontece? A China vira um sistema conectado. Isso é importante para a China toda, mas vamos focar em Suzhou. Suzhou estava nesse eixo. O que faz de Suzhou, a partir de então, 3 hubs. Primeiro, hub de comércio, porque as mercadorias já passavam por ali. Isso a gente está falando 1000 anos atrás, né? Seda, grãos, produtos de luxo, dinheiro circulando constantemente ali. 2, não só um hub de comércio, mas um hub de pessoas. Então a gente está falando de comerciantes, de intelectuais, de oficiais. Isso vai ser muito importante, porque tem muita troca de ideias, muita troca de cultura e repertório. Vou mostrar mais como isso se manifesta. E já começa a virar também, não só um hub de comércio e de pessoas, mas um hub de influência. Então, as tendências começam também a nascer dali. Muito importante, os padrões de bom gosto se formavam ali. Então, o refinamento começa a acontecer localmente, mas também irradiado. E um ponto muito importante, o canal não trouxe só riqueza, porque trouxe riqueza, isso foi muito importante, mas ele trouxe circulação contínua. E por que que isso foi importante para Suzhou 1000 e poucos anos atrás, né? Porque dá a chance de uma melhoria constante que vira refinamento pelo olhar de Suzhou, né? Então, quando muita coisa começa a passar por um lugar que já tinha refinamento na sua essência, pro bem ou pro mal, começa a comparar, eleva o padrão ainda mais, seleciona melhor e com o tempo, aquele lugar, Suzhou, desenvolveu gosto. É muito importante a gente entender isso. Suzhou é um lugar de gosto refinado, tá bom? Claro que nem toda cidade rica vira sofisticada como Suzhou virou. Então é uma combinação de coisas, né? A gente tá falando aqui de riqueza no comércio, de circulação do canal, de tempo, que a gente tá falando de séculos desse olhar. Mas o importante é, Suzhou não virou ou ficou mais rica porque ela ficou tentando mais. Ela ficou sendo Suzhou até hoje porque ela estava conectada ao fluxo certo, e isso fez com que ela pudesse manter a sua essência dentro de um espaço de crescimento, tá bom? Então, isso também muda como a cidade pensou crescimento, como a gente aprende sobre crescimento, mas a base real desse refinamento de Suzhou é riqueza consistente e circulação cultural, tá bom? Um pouquinho mais de história antes de entrar nos top aprendizados aqui. Depois rola a dinastia Song. E por que que é muito... Engasguei. Por que que é muito importante entender a parte da dinastia Song? Na segunda-feira eu vou falar da cidade de Hangzhou, que daí vai ter um grande protagonismo nessa dinastia, né? Mas essa é uma época de cultura, elite e sofisticação para Suzhou também. Por quê? A dinastia Song do Sul, quando isso acontece, a gente está falando lá para 1100 depois de Cristo, tá? Até quase 1300. Hangzhou vira a capital da dinastia Song do Sul. E toda a região ao redor, inclusive Suzhou, que está ao redor de Hangzhou, floresce culturalmente. Então Suzhou naquela época já era rica, tá? Já era refinada, já tinha gosto, mas passa a se tornar ainda mais culturalmente sofisticada. E por que que isso é importante? Porque Suzhou começa a ter muita poesia, muita pintura, muita caligrafia, muita contemplação. E tem um diferencial aqui. Isso não vem só como arte. Isso vem como modo de viver. Então repara, o ponto do refinamento não é apenas uma forma
que eles trabalham, uma forma que eles criam. A gente vai falar bastante dos jardins clássicos e também de parcerias industriais estratégicas com Singapura. Mas é mais do que isso. A arte como gosto ali é também um modo de viver, tá bom? Depois vem dinastias Ming, dinastias Qing, e daí é o auge do refinamento. Só para situar vocês, dinastia Ming é 1300 e pouco até 1600 e pouco. E Qing 1600 e pouco até 1900 e pouco, tá? A gente já está chegando a 100 anos atrás, né? Mas o que acontece? As elites ricas, principalmente ligadas à seda, os intelectuais e oficiais, muitos deles já aposentados, já senhorzinhos, os artistas e estudiosos, eles começam a construir os famosos jardins clássicos de Suzhou. A raiz desses jardins é até mais antiga, mas o ponto aqui é que ao longo dos últimos 500 anos, tem jardins mais antigos que isso, mas ao longo dos últimos 300, 500 anos, essas pessoas com tempo, com repertório, com gosto, decidiram construir jardins, né? E esses jardins, eles são o mais longe possível de ser decoração. Esses jardins que são lindíssimos, lindíssimos. Depois veio nos stories, eu postei algumas coisas aqui sobre os jardins. Eles são filosofia, eles são arquitetura, eles são arte, eles são engenharia, eles são espiritualidade, tudo junto, né? Então, os jardins clássicos de Suzhou são literalmente a materialização do refinamento interno em forma física, né? Tem algumas coisas interessantes mais sobre a história, por conta da seda também, que teve um papel muito importante, né? Suzhou é um dos maiores centros de produção, né? Foi um dos maiores centros de produção da China, com altíssimo nível técnico, um produto de alto luxo, exportação forte, mas é um lance de riqueza sem ostentação, é um lance de riqueza com estética, né? Que acaba moldando também a cidade toda. E hoje, já entrando mais no que eu quero falar em relação ao que a gente vê em Suzhou hoje, é uma cidade muito moderna, muito rica, altamente industrial e tecnológica. A mesma precisão que ela tem para a produção de seda, para os jardins clássicos, ela tem para a indústria. Vou falar um pouquinho mais disso. E ao mesmo tempo preservou, né, seus jardins históricos, muitos deles patrimônio da Unesco, preservou seus canais, preservou sua estética tradicional. Então, o legal de Suzhou, que é uma cidade que me tocou muito, né? Tanto que eu já voltei, e cada vez que eu volto ela me entrega algo ainda mais incrível, que tem a ver, na verdade, como refinar tudo na vida, melhores escolhas, mais precisão. Mas o curioso de Suzhou e o bonito de ver é que mesmo com toda a modernização, o campo de refinamento lá segue muito presente. Então, Suzhou conseguiu sustentar a sua identidade, a sua história, mesmo com muitas mudanças, né? E o que é, né, a sua identidade, a sua essência? Suzhou não é um lugar, não é uma cidade de poder bruto. Aliás, é bem o contrário disso. A primeira palavra que eu vou trazer para vocês como top 5 palavras de Suzhou, junto ao refinamento. Então a segunda é delicadeza, mas então não é uma cidade de poder bruto, não é uma cidade de caos criativo. Tem outras cidades na China que são poder bruto e caos criativo. Suzhou é uma cidade onde riqueza, beleza e inteligência foram integradas com intenção ao longo de séculos, tá? Então, eu queria trazer aqui 5 palavrinhas, depois me contam se vocês estão gostando, o que vocês estão achando. Eu quero trazer 5 palavrinhas para vocês sobre Suzhou, para vocês entenderem o que é possível aprender, o que é possível sentir, o que é possível calibrar, o que é possível expandir, refinar ao visitar Suzhou com repertório e olhar certo. Detalhe, a gente decidiu começar a nossa missão Fase Nova por Suzhou. Quando eu cheguei em Suzhou pela primeira vez e quando eu visitei um dos jardins clássicos lá, foi um momento que eu sabia, a missão vai começar por aqui, exatamente por aqui, porque acaba treinando o olhar para todo o resto. Tem muitos outros lugares incríveis na China, mas o lugar que faz esse papel de refinar o olhar é um papel realmente de Suzhou, né? Então vamos lá, 5 palavrinhas sobre Suzhou,
fazer uma mini viagem aqui com vocês. E caso você tenha a vontade, a disponibilidade de vivenciar isso ao vivo com a gente, tem um pequeno grupo seleto que a gente vai levar em breve para a China. Qualquer coisa, comenta aqui que você tem interesse, a gente entra em contato, tá bom? Tá sendo feito com muito critério, tá sendo feito com muita intenção e inclusive respeitando as 5 palavras que eu vou falar aqui, né? Vamos lá, primeira palavra, delicadeza. Agora tem algo bem interessante sobre a delicadeza de Suzhou. A cidade é extremamente delicada, mas o que ela tem de delicada, ela tem de estruturada. Então é uma delicadeza estruturada. Quando eu penso nos lugares do mundo que mais me mostraram diferentes aspectos de aprofundar e refinar os 5 sentidos, Suzhou tá lá no topo. Não só porque você pode realmente encontrar indústrias e também artesanais, assim, não só indústrias em escala, mas qualquer um dos 5 sentidos que você pegue, a gente pode pegar a perfumaria, a gente pode pegar a seda, a gente pode pegar qualquer coisa relacionada a 5 sentidos, gastronomia, vai ter algo incrível sendo feito em Suzhou que te mostra de outra forma como aquilo pode ser criado. Tem coisas incríveis. Nossa, no mundo de perfumaria é incrível, tá? Mas, mais do que... Você pode aprender sobre essas indústrias ali, sobre esses segmentos. Mas o ponto que Suzhou traz é algo sobre um ajuste fino de percepção mesmo. Os seus próprios sentidos conseguem, de alguma forma, ampliar o que você verifica ali, né? É uma recalibração de sensibilidade ir para Suzhou. Desde os jardins, e eu não sei o quanto vocês já viram como é um jardim clássico chinês, mas ele é extremamente desenhado, né? Então, quando você entra, parece que você está vivendo um filme em câmera lenta, né? É feito de tal forma que cada passo muda o ângulo que você vê, nunca é visto inteiro pela primeira vez e quase nunca repete a cena. Tudo é uma coreografia imensa, cheia de regras, né? E tem vários propósitos. Você pode caminhar, você pode pausar, você pode contemplar. O ponto são experiências altamente desenhadas. A delicadeza é estruturada, tá bom? Então, a delicadeza em Suzhou é o oposto de qualquer conexão que você acha que delicadeza tem de fragilidade. É extremamente estruturada, né? Inclui atenção extrema ao detalhe. Então a curvinha da ponte, o enquadramento da janela, o ponto do bordado, nada é bruto. E quando você linka isso com cultura, com negócio, com comportamento, que eu vou linkar em cada um dos aprendizados das palavras aqui, o valor da cultura tá no que quase passa despercebido, mas é exatamente aí que tá o valor. No negócio, pequenos ajustes aumentam muito o valor percebido. No comportamento, quem tem essa delicadeza percebe mais, erra menos, né? Então a delicadeza do Suzhou não é ser suave, né? É ser preciso no detalhe que todo mundo ignora. Só que ela te ensina a ver esse detalhe, a sentir esse detalhe. E daí você recalibra tudo na sua vida, tá? Então a primeira palavra, delicadeza. Aliás, como está a delicadeza na sua vida, gente? O que vocês acham da força da delicadeza, né? Gostaram? Então, essa é a primeira palavra que eu queria trazer sobre Suzhou. Vamos para a segunda palavra. Intimidade. Intimidade, tá? A China como um todo tem algo que eu acho muito interessante. A China se estrutura de uma forma que parece, fisicamente, tá mesmo, que tem lugares nas cidades que são portais que só se abrem pra você quando você tá pronto. Não tô falando de algo místico, não. Tô dizendo, tipo, talvez você passou 20 vezes pela mesma rua e você não viu que tinha um lugarzinho escondido ali. E quando você realmente vê, é uma nova China que se revela. Só que num nível de intimidade e profundidade muito diferentes. E Suzhou é cheio disso. Então, Suzhou tem esse rolê de portais mais íntimos que se abrem para quem está pronto para ver. Para quem está pronto para também se abrir para aquele lugar, né? Que não se mostra de imediato. E é muito interessante. Parece que tem um momento
aonde Suzhou te ajuda a expandir percepção. E claro, tem muitas outras cidades da China que ajudam você a expandir percepção. Mas Suzhou tem algo especial. Ela também ajuda você a ficar num momento de estar mais gestando percepção, para depois expandir, né? Parece que Suzhou tem ali uma energia especial de criar o espaço onde a resposta vai nascer depois, sabe? É muito legal. Então, dentre outras coisas, Suzhou é um dos berços de... talvez eu fale até errado aqui, mas vamos dizer assim, da ópera chinesa. Não é ópera, tá? Mas tem algo chamado Quanzu. Da mesma forma que os gregos têm a tragédia e os italianos e outros têm ópera, a China tem também, né, sua arte mais dramática, com uma certa magnitude, mas no refinamento, que é o Quanzu. E é extremamente sutil. Os movimentos são bizarramente delicados. O ritmo é muito lento, é muito lento. É considerado uma das artes mais refinadas em relação às artes chinesas e do mundo. Agora, o que é legal, não é feita para impressionar. É feita para quem consegue perceber nuance. Então, de novo, intimidade. Você começa a ter intimidade com a cidade, intimidade com a linguagem, intimidade com a arte. O que acontece? Mais nuance, mais riqueza na nuance, né? E Suzhou tem isso. Se você permite, ela é linda, mas ela não é grandiosa no sentido de inacessível. Ela é próxima, se você permitir que ela te atravesse, né? São espaços pequenos, são caminhos estreitos, são experiências muitas vezes mais íntimas, né? E como isso se conecta com cultura, negócio e comportamento? Cultura. Eles não acham que o valor tá só naquilo que é amplamente público para todos. Eles acham que o valor está naquilo que é profundo e pode ser acessado para quem se permite ser atravessado. No negócio, Suzhou não é tanto uma cidade como outras que eu vou trazer aqui, que é sobre escala de audiência, né? É sobre aprofundar a conexão com aqueles que são certos. Sobre comportamento, tem uma coisa muito legal. Quem busca intimidade não precisa de encenação, de performance, sabe? Então Suzhou tem uma coisa muito bonita, por mais que seja um lugar lindíssimo, riquíssimo, ela não tá ali pra te impressionar, ela tá ali porque ela quer se aproximar de você, ela quer ser mais íntima de você. Legal? Então a segunda palavra foi intimidade, tá bom? Quero saber se alguém aqui já sentiu isso de alguma cidade, dessa intimidade, tá? Terceira palavra, eu abri com ela live e agora eu vou aprofundar. Refinamento, tá? Então falamos de delicadeza, falamos de intimidade, vamos falar de refinamento. Por quê? Porque antes de expandir, que é uma coisa que muitas outras cidades da China fazem e fazem muito bem, Suzhou refina. E isso calibra tudo, né? Na cidade tudo conversa. A água dos canais, a pedra que passa pela arquitetura, até o vazio tem uma baita função, né? E isso é legal de ver, porque para a cultura que eles mostram ali, refinar é sobre tirar o excesso até sobrar o essencial. Para o negócio, um sistema refinado não tem partes soltas. Para o comportamento, isso é importante, Suzhou é zero uma cidade que foi feita ao acaso. O refinamento é escolha de Suzhou, né? E para ela, refinamento é quando tudo faz sentido junto. O que isso é legal? Você começa a perceber, tanto cases explícitos, no ponto 4 eu vou falar uma coisa mais explícita de indústria, mas tantos cases explícitos quanto vivenciar Suzhou, começa a recalibrar silenciosamente seu sistema de valor, sabe? O que realmente tem valor para você além do óbvio? O que você aceita como que mereceria um refinamento? Onde você negocia algo, vamos chamar aqui da sua própria frequência, porque Suzhou tem essa frequência, né? Muito precisa, muito bela e não negocia, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que é muito, muito, muito focada em só executa, resolve.
vai se sentir desconfortável em Suzhou, porque Suzhou tem essa calibragem de valores, né? De mostrar o melhor dela para você poder ativar o melhor dela em você, né? Então, refinamento é muito importante para essa cidade. Vamos falar de uma quarta palavrinha. Precisão. Precisão. Inclusive, essa é uma palavra que desde que eu fui a primeira vez para Suzhou, foi um dos grandes presentes que Suzhou deu para mim. Porque ao poder ver por dentro e ao poder vivenciar também o que é a precisão de Suzhou, me fez refletir sobre muitas coisas na minha vida profissional, na minha vida pessoal, nos nossos negócios. E isso mudou muita coisa na fase nova, na minha vida, nas minhas escolhas. Então, precisão, Suzhou tem um quê? Eu tô usando a palavra precisão, tem um quê de quase perfeita essa cidade. Depois vê os vídeos que a gente postou aqui no Tempo da China sobre Suzhou. Mas, de novo, ela não é quase perfeita por um acaso. Ela é assim porque ela é precisa. E aqui tem algo muito rico, tá? Claro, tem a proporção exata, tem o tempo certo, tem a decisão certa. Mas tem algo na forma que Suzhou, olha, para como ela foi criada e como ela cresce. Que é assim, a cultura, para ela, beleza vem de acerto, não de sorte. Para os negócios, e a gente vai ver um case aqui com uma parceria muito grande que eles têm com Singapura, precisão reduz esforço e aumenta resultado. Comportamento, quem decide com precisão não precisa corrigir depois, né? É uma cidade que evita compensação, perder tempo, perder energia, desperdiçar frequência com isso, né? Então, precisão é o que transforma a sensibilidade em resultado. Por isso que é muito importante essa palavra para a cidade. Senão ela seria só uma cidade sensível. Mas ela é uma cidade industrial, rica e repleta de resultados. Por quê? Porque ela é precisa, né? E agora, inclusive, vou abrir um mega parênteses aqui para mostrar um case que eu acho impressionante da China em Suzhou. Daqui seria um case que a gente poderia falar o dia inteiro dele, né? Então eu vou simplificar, colocar alguns componentes para vocês. Mas para Suzhou, o insight não vem da ideia, né? Vem da sensação de alinhamento ou desalinhamento e de bancar a decisão depois de ver o desalinhamento ou alinhamento para ir melhorando precisamente, né? E tem um case muito legal, que é o SIP, né? Que é o Suzhou Industrial Park, Parque Industrial de Suzhou, que é uma conexão entre Singapura e Suzhou, tá? Agora, mais do que uma conexão histórica ou econômica, ela é intencional, moderna e projetada. De novo, precisa. Então, o que Suzhou percebeu, né? Que o refinamento milenar de Suzhou poderia se beneficiar da eficiência estratégica de Singapura, né? E daí é algo recente, tá? Nos anos 90, a China lá querendo acelerar a sua modernização. O que Suzhou fez? Chamou Singapura para ajudar a construir um modelo conjunto, tá? Assim nasceu o Suzhou Industrial Park, o SIP, SP. É uma área inteira planejada dentro de Suzhou. Foi co-desenhada por China e por Singapura. É uma área de tecnologia, inovação, urbanismo eficiente, qualidade de vida, é tudo integrado, tá? E o que cada um trouxe, né? Singapura trouxe governança, planejamento urbano, eficiência operacional. Suzhou trouxe localização estratégica, história, base cultural e econômica. Mas o que é interessante? Não é mais um parque industrial, né? Foi um experimento que existe até hoje, né? Chamado SIP, que se a gente pega uma cidade histórica refinada e aplicamos nela um sistema moderno de altíssima eficiência, né? E foi assim, Suzhou entrou com refinamento, estética, história, sensibilidade e riqueza construída com beleza. Singapura entrou com eficiência, ordem, execução impecável e já a visão de futuro naquela época. Qual foi a fusão que foi feita nessa área de Suzhou, que é um case interessantíssimo de ver? Juntou-se beleza com sistema, juntou-se sensibilidade com execução,
juntou-se história com futuro, né? E com isso, que era intuição e sensibilidade, se juntou com estratégia e execução. E eles criaram um case falando que não precisa escolher, pode integrar e todo mundo ganhar com isso. Esse detalhe não é simples. Eu poderia passar horas e horas e horas e horas e horas falando dos problemas que tiveram no início, tá? Teve conflito cultural, teve desalinhamento brutal no início, tiveram ajustes ao longo do tempo, mas o ponto é, eles continuaram e continuaram com intenção, com precisão. E sabe o que aconteceu? Eles integraram refinamento com eficiência. Foi automático? Zero automático. Foi altamente intencional, construído e estruturado. Mas essa parceria de Suzhou e Singapura é um encontro entre o que é belo e o que funciona. E é um case incrível do que está sendo feito hoje, de alta precisão tecnológica, integrado com vida, qualidade de vida, em Suzhou, em uma das áreas de Suzhou, né, o CIP. Legal? Então falamos de 4 palavrinhas até agora. Falamos de delicadeza, falamos de primeiro delicadeza, depois intimidade, depois refinamento, depois precisão, e vamos em breve para a nossa 5ª e última palavrinha. O que vocês estão achando, gente? Quem aqui conhecia Suzhou? Quem aqui já foi para a China? Quem aqui quer ir para a China? Quem aqui acha que nunca vai para a China? Quero saber, gente. Quero saber o que vocês estão achando. Sabe que quando eu fui para Suzhou, eu tenho várias coisas aqui da China comigo, né? Nossa, quando eu visitei um dos jardins de Suzhou, depois eu fui tomar um café e tinha um carimbo que você podia fazer um cartão postal do... É exatamente assim o jardim, é um carimbo do jardim. Ai, Tati tá por aqui. Tati, vai dar certo, Tati. Você vai vir com a gente vai vivenciar esses 14 dias juntas na China, Tati. A Tati já foi para 120 países. 120. Eu já tive o prazer, a alegria de a gente vivenciar Gramado juntas. De Gramado pra China, hein, Tati? Vamos, Tati. A Tati tá na cara do gol pra vir nessa viagem. Ela tá passando por um desafio aí na vida dela, mas que, se Deus quiser, vai ser milagroso. E daí ela vai vir. E será incrível. Vai dar certo, Tati. Mas eu tava mostrando aqui, né? Gente, isso aqui... tinham 2 carimbos diferentes. Olha a lindeza disso. Isso aqui é um carimbo. Você carimba e é realmente um dos jardins. Isso aqui é um carimbo que você vai colocando em camadas. São 8 carimbos num só. Conheci um chinês que abriu um café. Meu, animal. Ai, Suzhou. Vamos falar da quinta palavra. Já que abrimos aqui, a Tati apareceu. Gente, nós estamos indo com a fase nova, né? Organizamos uma missão muito especial que começa em Suzhou, depois vai para Shanghai. A live de amanhã, 13h, eu falo de Shanghai. Depois vamos para Hangzhou, a live de segunda, eu falo de Hangzhou. Depois vamos para Shenzhen, a live de terça, eu falo de Shenzhen. Estão fazendo uma mini viagem aqui pelas cidades. São 2 semanas completas, uma programação incrível de visitas, de gastronomia, de atrações diferentes, de cultura. Toca muitos âmbitos diferentes. É muito além de turismo corporativo. É a melhor transformação, é uma travessia de mudança mesmo, de o melhor que a China pode trazer para sua vida enquanto você descobre o que é a China, né? Nossa, tá incrível a curadoria de tudo. De visitas, de pessoas que vocês vão conhecer, de hotéis, de restaurantes, de atrações, de cidades. Estou mostrando um pouquinho aqui. A gente está fechando o grupo na semana que vem. Então, tá aí a data limite, né? 5/5, terça-feira. Caso você tenha interesse, avisa, a gente manda detalhes. É um grupo pequeno e com muito critério. Agora vai ser uma viagem, assim, extremamente próspera. E muito, muito, muito única. Tá bom? Vamos lá. Se você tiver interesse, pode escrever aqui nos comentários, ou pode mandar um direct, ou ver lá nos stories o link que eu coloquei. Pode mandar WhatsApp, pode fazer formulário. Tem maneiras diferentes aí de você estar conectado com essa possibilidade. Vamos para a 5ª palavra, para finalizar. Abundância. Bom,
Desde 2019, eu vivo na minha vida o que eu chamo de Tour da Abundância. Eu tenho um sonho de ir para todos os países do mundo, já fui para 88. E eu falo que a abundância não é só aquilo que a gente já sabe que vai estar lá, né? Mas eu gosto muito do lugar e como ele me surpreende com um novo olhar para a abundância. E Sujô fez algo assim com entender o que é a abundância materializada no externo e no interno, que é muito lindo para tudo, para os negócios, para a vida, para o dia a dia, para tudo. Então, Sujô é uma cidade rica, mas tem algo muito interessante sobre a abundância de Sujô, que não é barulhenta. Então vamos lá. A abundância de Sujô é uma abundância contínua, estruturada, até mesmo silenciosa. É uma precisão estética, como eu falei aqui, é uma harmonia invisível e visível. E isso é muito legal, porque a abundância, culturalmente falando aqui, vem do fluxo, do canal, do comércio, da repetição. Os negócios de Sujô não são um pico, é um sistema que sustenta. O comportamento em Sujô tem algo legal sobre essa abundância que tem mais precisão e que não grita. Quem realmente entende esse tipo de abundância não corre atrás, né? Porque a abundância de verdade se mantém. Ela não é um pico ou uma coisa que você corre atrás, né? Então, é muito bonito porque Sujô é uma cidade que mostra que é possível alcançar resultados sem precisar de força, usando precisão como a sua força, né? Isso é lindo, também é exigente, né? E ativa algo especial em quem olha por esse aspecto, né? Então, Sujô ensina que você não precisa encenar nem performar beleza, inteligência, abundância. Você precisa sentir isso por dentro e daí realmente entregar isso com precisão, com refinamento, em tudo que você faz na sua vida pessoal e também nos seus negócios, né? Então aqui um resumão. A gente falou de delicadeza, que tem a ver com ver o detalhe. A gente falou sobre intimidade, que tem a ver com aprofundar a relação. A gente falou de refinamento, que tem a ver com organizar o todo. A gente falou de precisão, que tem a ver com executar o certo. E certo, né? Executar certo e executar o certo. Abundância tem a ver com sustentar no tempo. Então, Sujô é muito além de uma cidade linda. É um sistema onde delicadeza, intimidade, refinamento e precisão se organizam de um jeito tão coerente que o resultado inevitável é essa abundância que eu mencionei aqui, né? Bom, a gente vai vivenciar tudo isso juntos na China, em breve, com um grupo pequeno, um grupo seleto. A gente começa por Suzhou, que para muita gente está longe de ser a cidade mais famosa da China, mas pra gente é a decisão que potencializa tudo, porque recalibra o seu olhar, né? E a gente vai passar depois por vários outros lugares e a gente quer que você realmente veja o melhor da China, né? Então a delicadeza você começa a ver detalhe, a intimidade você para de buscar só a grandiosidade, claro que a gente vai ver muita grandiosidade, mas você vai ver também o íntimo. Refinamento, você entende a coerência, que é uma palavra muito importante na China. Precisão, você começa a perceber o que está desalinhado ou não, isso também é muito importante na China. Abundância, você entende o que sustenta de verdade. Então, Suzhou, além de entregar uma riqueza imensa sendo ela também prepara, né, para interpretar todo o resto da viagem. Claro que a China é muito impressionante, mesmo sem o olhar de Suzhou, ver o impressionante é muito fácil, mas Suzhou aprofunda, né, e mostra como entender profundamente aquilo que, ok, vai ser impressionante, mas por quê? Como foi criado, o que tem por trás, né? Então, antes de se impressionar, você aprende também a interpretar, e com aquilo que você interpreta, você entende como que aquilo pode influenciar os seus negócios, a sua vida, né? Então, Suzhou não é nem tanto sobre ensinar o que fazer, mas é muito a reconhecer o que vale a pena, né? E, claro, depois isso linka completamente com como você constrói, porque a nossa missão ali não é sobre visitar lugares apenas, é sobre treinar o olhar para construir uma vida e um negócio num outro nível. E Suzhou é onde esse olhar refina, né? Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Suzhou. Se quiserem ver algumas cenas de Suzhou, vai aqui nos meus stories ou segue
o perfil O Tempo da China. Lá tem alguns vídeos. Tem um vídeo de um hotel lindíssimo em Suzhou, um dos hotéis que eu mais admiro na China, que tem em alguns lugares da China. Jiangnan House é uma marca incrível que só aceita projetos em espaços ou tombados ou que podem ser repropositados, mas mantendo a história e tradição. Eu até escrevi no LinkedIn um pouco sobre essa empresa e tem um vídeo desse hotel lá no Tempo da China. Se te chamou, se você quer aprender mais sobre China, tem vários caminhos. Tem o perfil Tempo da China. Se você quer vivenciar isso, você sente que isso aqui conversa com o momento de vida, que você quer ter uma melhor leitura, de decisões ainda mais estratégicas, desenhar algo mais integrado, algo que se sustenta no tempo, algo que atravessa com consistência, daí manda pra gente ou um direct, ou escreve aqui, ou vê lá nos meus stories os links diferentes que você pode clicar para saber mais sobre essa missão. E vai ser uma alegria, né? Se nesse grupo que a gente está fechando agora, data limite, terça-feira, 5/5, a gente acabar tendo alguém que eu tô conhecendo aqui, né? Então, isso aí, gente. Vai ser uma viagem muito especial. Tá sendo muito lindo organizar tudo que a gente organizou. Eu passei 2 meses já esse ano na China, finalizando toda a curadoria do que a gente vai ver. E tá sendo realmente, assim, um privilégio, né? Porque primeiro a gente é completamente transformado por aquilo, e daí tem a responsabilidade de estruturar para que a transformação possa chegar no outro dessa forma mais... As 5 palavras que eu falei aqui, né? Mais delicada, mas também mais precisa, mais íntima, e também mais refinada. Que tudo isso seja algo que possa te tocar, para que essa abundância possa se manifestar. É isso aí, gente. Obrigada a todos que estiveram aqui comigo hoje. Amanhã, 1h. Então amanhã é quinta-feira, 30 de abril. Temos a live sobre Shanghai. Então amanhã a gente vai para Shanghai, tá bom? Brigadão, gente, e até a próxima.